Formando a base do exército imperial, os Stormtroopers eram um ramo independente que servia como força de ataque nas linhas de frente. Extremamente doutrinados a apoiar a ideologia imperial, os Stormtroopers jamais trairiam o grande Império Galáctico. Sua armadura branca e rifle E11 se tornaram o rosto do Império em toda parte da galáxia. Como remanescentes dos soldados clones da República Galáctica, o exército imperial precisou atualizar suas forças muito além da armadura padrão branca, assim como os clones, dando origem à extensão do exército que contava com outros tipos de armaduras, não necessariamente brancas, para que assim os soldados possam atuar em diferentes tipos de terrenos, como no deserto ou na neve. Além dos Stormtroopers já existentes, o novo Canon introduziu novos tipos de soldados, resultando em dezenas de armaduras diferentes. Esses são os tipos de Stormtroopers imperiais. Artillery Stormtrooper, também conhecidos como Stormtrooper morteiros, uma das variantes Stormtrooper imperial, habilidosos com armas de fogo indiretas. Equipados com mochilas repletas de explosivos, alguns utilizavam morteiros modelo 201. Lançavam explosivos de diferentes tipos de ângulos até coordenadas precisas. Cave Troopers, um tipo especializado de Stormtrooper de reconhecimento, equipados com carabinas blasters, grandes facas vibratórias, cabos de rapel e visão em penumbra para ajudá-los a enxergar no escuro. Comandos blindados imperiais, Stormtroopers das Forças Especiais que atuaram durante a Era da Nova República servindo ao Senhor da Guerra Moff Gideon. Foram comparados aos Jump Troopers por conta do jetpack, mas ao invés de utilizarem a armadura Stormtrooper padrão com plastoide, utilizavam uma totalmente estilizada e de pesca. Eles notavelmente tiveram a mira mais aperfeiçoada que os Stormtroopers comuns, e o fato da armadura ser mais resistente, puderam enfrentar os Mandalorianos por mais tempo. Além do rifle blaster, utilizavam também blaster leve de repetição SE-14R, pistola blaster de cano longo, lança-chamas, lançadores de chicote, lâmina vibroblader, escudos antimotim e cacetetes elétricos. Como uma variante dos soldados de elite do Império, os Death Troopers foram treinados para furtividade, espionagem e letalidade. Eles operavam sob a inteligência imperial e muitas vezes serviam como guarda-costas de grandes oficiais. Assim como recebem comando de tarefas específicas, sua armadura era inteiramente preta e possuía acessórios que a maioria das tropas não possuía, como embaralhadores vocais. Eram também altamente treinados para o combate desarmado e especializados em cobrir rastros. Demolition Troopers, soldados especializados em armas pesadas, estavam sempre em posse de Smart Rockets e pistolas SE-14C. Eles utilizavam a armadura padrão e eram um dos poucos tipos de Stormtrooper que não utilizavam capacete. Flame Troopers, uma variante do exército imperial equipados com lança-chamas. Eles possuíam diferentes tipos de armaduras, incluindo a armadura semelhante aos Snow Troopers e a armadura padrão. Heavy Weapon Troopers, soldados treinados para o uso de armas pesadas como os repetidores Blaster Z6 e rifles DLT-19. Eram normalmente enviados para defender zonas de combate, como esquadrões de apoio aos soldados padrão. Essa classe de soldados possuía variantes como os Heavy Sand Troopers, Heavy Shower Troopers e Heavy Snow Troopers para ambientes específicos. Os Heavy Troopers imperiais foram treinados para lidar com inimigos altamente resistentes e estavam equipados com armaduras especiais e electrostaffs. Sucessores das tropas de choque clones, os Shock Troopers se tornaram a nova guarda de Coruscant. Eles eram especializados em armas pesadas no campo de batalha e faziam parte das forças de elite do Império na linha de frente.
Além das forças de segurança em Coruscant, eles também serviram como guarda-costas do próprio Imperador. Incinerator Trooper foi uma variante dos Flame Troopers que portavam poderosos lança-chamas e recebiam intensos treinamentos em combate com fogo. Considerados um dos contingentes especializados mais devastadores do corpo Stormtrooper, incendiando facilmente os inimigos e suas fortificações. Equipados com a armadura padrão com um material crioplasto que permitia os soldados suportarem temperaturas anormais. Piloto Juggernaut, soldado de combate que pilotava os transportes Juggernaut HCV-WA9.2, que serviram em Morak. Com armaduras inspiradas nos Tank Troopers, foram treinados para enfrentar os piratas que atacavam os transportes a caminho da refinaria de Rhydonium Imperial. Jump Troopers ou Rocket Troopers eram soldados especializados em voo do Império para ataques aéreos ou espaciais. Eram equipados com jetpacks que concebia voo temporário e possuíam variantes para diferentes áreas de atuação, como os Arctic Jump Troopers, os Desert Jump Troopers e os Forest Jump Troopers. Os Lava Troopers eram uma tropa de assalto que atuava no castelo de Vader em Mustafar. Suas armaduras eram blindadas e pretas, além de utilizarem os rifles padrão E-11. Os Magma Trooper faziam parte de uma divisão especializada formada pelo Império para atuar em revoltas em mundos vulcânicos de mineração, como Mustafar e Sullust. Por muito tempo, eles permaneceram em Mustafar para proteger a construção do castelo de Vader. Sua armadura era uma variante da padrão que foi projetada para resistir a temperaturas extremamente altas. Patrol Stormtrooper, uma variante dos Stormtroopers padrão, que agia como uma força especializada de policiamento em ambientes urbanos. Eles substituíam os Stormtroopers padrão quando o Império reforçava o domínio nos planetas através da galáxia. Eles patrulhavam as cidades e em áreas mais afastadas com speedbikes de patrulha modelo CPH e blasters SC-17. Os pilotos de AT-AT foram pilotos de combate imperiais, especializados na operação de um dos maiores e mais poderosos andadores do Império. Trabalhando em duplas, operavam todos os controles do tanque e, em certos casos, eram supervisionados por um comandante que também ocupava o cockpit. Os Stormtroopers considerados mais fortes eram os recrutados para se tornarem a próxima geração de pilotos desses tanques. Muitos deles se consideravam um todo-poderoso por conta de sua posição em relação aos outros soldados. Curiosamente, quase todos os pilotos de AT-AT tinham altura média de 1,83 m. Sua armadura era uma variante dos pilotos de caça, com macacão isolante e branco. Stormtroopers piloto de AT-ACT, uma unidade tanto do Exército quanto da Marinha Imperial que operava transportes de carga blindados. Apesar desses soldados existirem, a divisão especializada de pilotos de AT-ACT não era amplamente utilizada, pelo fato desses andadores não serem considerados um veículo de assalto para o campo de batalha. Os pilotos de combate imperiais eram os pilotos dos veículos terrestres do Império, treinados para lidar com toda a frota de veículos desde speeders a AT-ATs e naves de patrulha LAAT-LE. A frota terrestre imperial contava com AT-DPs, tanques de assalto TX-225 GAV-W, AT-STs, Juggernauts e diversos outros. Curiosamente, todos os membros dessas fileiras eram qualificados para operar os transportes de carga blindados para todo o terreno, os AT-ACTs, mesmo não sendo considerados veículos para o campo de batalha. E também, mesmo mantendo essa classe de pilotos para todos os veículos,
o Império ainda contava com os pilotos exclusivos de AT-AT, que eram considerados uma elite entre a elite. Os pilotos de combate imperiais contavam com diferentes tipos de uniformes durante as operações. Olha, o que é isso? Eu acho que ele não está do nosso lado. Purge Troopers. Popularmente conhecidos como soldados inquisidores, foram soldados treinados como um esquadrão da morte, designados para caçar os Jedi sobreviventes da Ordem 66, sob o comando dos Inquisidores e de Darth Vader. Diferente dos Stormtroopers, que eram homens normais, os Purge Troopers eram clones, as últimas unidades produzidas a partir do modelo genético de Jango Fett. Assim como os clones anteriores, também foram programados para executar o Protocolo 66, se tornando agressivo com os Jedi que encontravam. Mais de um ano após o Grande Purgo Jedi, os clones que faziam parte das fileiras Purge Troopers também foram aposentados e substituídos por humanos comuns. Range Trooper, uma tropa destacada dos Stormtroopers pelo Império. Sua armadura era bastante pesada e equipada com botas bem grandes de aderência magnética, que os permitia andar normalmente em veículos em alta velocidade. Tudo indica que há mais variantes dessa classe por conta de uma pelugem equipada na armadura, por conta do clima frio. Há a probabilidade desses soldados agirem em outros terrenos. Os Range Troopers são alguns dos soldados mais duros do exército imperial, e viram os outros tipos de soldados como brandos e amadores. Riot Control Stormtrooper, a tropa de choque imperial especializada que atuava como uma força de segurança carregada para dispersar e prender insurgentes. Eles eram soldados durões e distintos que operavam em esquadrões especializados, operando em guarnições locais para oferecer uma resposta a distúrbios em planetas imperiais. Armados com cacetetes de choque e escudos pesados, redirecionavam golpes e colocavam os adversários de joelhos. Sand Troopers, soldados equipados para operar em mundos desérticos. Suas armaduras foram equipadas com ventiladores e filtros de areia nos capacetes, além de uma mochila de sobrevivência abastecida com água e ração. Eles utilizavam armas como os rifles E-11, blasters repetidores T-21 leve e o rifle blaster pesado DLT-19. Essa classe também possuía uma variante, os Heavy Sand Troopers. Veja, senhor, androides. Scout Troopers, tropas de assalto especialmente treinadas do corpo de elite imperial. Eram utilizados pelo exército principalmente para missões de reconhecimento e patrulhamento, por utilizarem bastante Speedback 74Z. Eles utilizavam armaduras mais leves se comparados aos soldados padrão, e possuíam uma variante que possuía outro nome, Forest Trooper, treinados para operar em ambientes florestais e receber uma armadura especialmente camuflada. Sea Troopers, soldados treinados para operar em ambientes subaquáticos. Suas armaduras eram brancas e estavam equipados com mochila de mergulho, jatos de propulsão subaquáticas e barbatanas em suas botas, além de utilizarem submarinos OMS Delphish. Shadow Troopers, soldados da elite imperial altamente treinados para missões furtivas. Suas armaduras eram exatamente iguais à armadura padrão, porém de cor preta, e era um projeto experimental. Ele vinha com um dispositivo de camuflagem, os tornando completamente invisíveis, adequados para missões secretas. Eles agiam nas sombras e surpreendiam seus inimigos do nada, atacando vários deles de vez. Shower Trooper, classe de soldado imperial especializado no controle de ambientes tropicais. Eles patrulhavam praias, bunkers e instalações no complexo de segurança imperial no planeta Scarif. A maioria deles atuavam como sargentos e normalmente comandavam esquadrões de Stormtrooper padrão. As tropas de Shower Trooper eram extremamente escassas, já que pouquíssimas estações ou guarnições se encontravam em planetas costeiros ou tropicais.
Snowtroopers, tropas de assalto treinados para operar em climas muito frios. Sua armadura era completamente isolada para proteger o soldado do frio extremo e capacete com máscara de aquecimento embutido. Eles possuíam variantes como Snowtroopers Scouts, Heavy Snowtroopers e Arctic Jump Troopers. Os Stormtroopers TK, mais conhecidos como soldados TK, foram a primeira geração de Stormtrooper não clone do Império. Enquanto os soldados clones se tornaram os primeiros Stormtroopers, os soldados TK serviram como a primeira geração de humanos alistados e recrutados do exército imperial. Ainda assim, os mesmos foram treinados por soldados clones veteranos clandestinamente, sem o conhecimento do Senado, antes de serem anunciados publicamente pelo Imperador. Esses soldados contavam com uma armadura protótipo, cujos capacetes foram reaproveitados da cancelada armadura Clone Fase 3. Space Troopers, Stormtroopers especializados e equipados para operar no espaço ou em ambientes de gravidade zero. Eles utilizavam a variante da armadura padrão com pacote de rebiter e jetpack. Eles eram enviados não só para operações espaciais, mas também para inspeções na parte externa das naves e estações espaciais. Special Command Advanced Recon Trooper, ou simplesmente SCAR, foi uma tropa de elite das forças imperiais. Eles possuíam muito mais autonomia que os Stormtroopers comuns e eram divididos em esquadrões liderados por um sargento. Eles lembraram bastante os clones Comando da República. Stormtrooper Grenades eram soldados especializados e equipados com lançadores de granadas. Stormtrooper Sniper, ou Imperial Sharpshooter, eram soldados atiradores de elite altamente treinados com rifle de precisão. Os soldados normais eram identificados com um padrão de cor azul no ombro e possuíam a variante da armadura dos Scout Troopers. Storm Commando, forças especiais do Império, treinados para lidar com situações extremas de combate. Equipados com armadura de Scout Troopers avançada de cor escura e estavam armados com rifle blaster E11. Muitos deles faziam parte da Legião 501, mas conhecida na época como Punho de Vader. Swamp Troopers, também conhecidos como Mud Troopers, eram soldados utilizados pelo Império e que existia fora do corpo Stormtrooper. Eles eram a 224ª Divisão Blindada Imperial. Sua armadura era de cor lama para se camuflar nesse tipo de terreno. Utilizavam óculos de proteção e máscara de oxigênio e seus capacetes para filtrar substâncias possivelmente mortais. Pilotos imperiais de tanque de assalto de combate, ou simplesmente Tank Troopers, eram condutores de tanques ou Cooper em operações especializadas de combate. Eles também eram utilizados como soldados de infantaria leves e foram treinados para o combate em conflitos leves. Os pilotos de caça TIE faziam parte da classe de elite das Forças Armadas do Império. Eles pilotavam uma série de caças, principalmente caça TIE padrão, que era um dos símbolos de poder irreconhecível do Império. Esses pilotos possuíam dois apelidos dentro do Império: Vac-Heads, pilotos que atuavam no espaço para a Marinha Imperial, e Groundhogs, que operavam em atmosferas planetárias para o Exército. Existia uma rivalidade entre os dois tipos de pilotos, por isso, a maioria das bases de voo imperiais existiam barreiras que separavam os dois grupos. Wet Weather Gear Troopers era uma variante dos soldados padrão. Muitos faziam parte da 224ª Divisão Blindada. Devido ao tipo de ambiente que operavam, suas armaduras foram fortemente atualizadas para permitir uma melhor operação. Será comida da fera. Da fera? Peraí, tem uma fera? Calma aí! E essas são todas as variantes dos soldados Stormtroopers imperiais conhecidos no canon atual. Comenta aí pra gente
quais delas são as suas preferidas. E é claro, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para a playlist dos outros tipos de soldados de cada exército de Star Wars. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, que vai ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você. Examine.